Olá, começa agora mais um programa Brasília de Frente, aqui pela TV Comunitária, pelo canal 8 da NET, toda sexta-feira ao vivo, a partir das 7h30 da noite. E também as reprises, toda quarta-feira, pela manhã, às 8 horas da manhã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão sindical, do movimento sindical brasileiro. Para isso, convidamos o presidente da Central Geral dos Trabalhadores no Brasil, aqui no Distrito Federal e na região do entorno, Valdir Ferreira. Muito obrigado pela presença, Valdir. É um prazer poder estar ocupando esse espaço, trazer um pouco desse debate, a questão sindical que cumpre uma agenda importante junto ao nosso povo, aos trabalhadores, à sociedade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, podendo debater temas relevantes para a nossa sociedade. Que isso, é uma honra. Valdir, a CGTB, neste ano, ela completa 25 anos, em prol aí na luta de trabalhadores espalhados pelo Brasil. Fala um pouquinho aí da história, um pouquinho da CGTB e da sua inserção aqui no Distrito Federal. Pois é, Roberto. A CGTB, ela é filha do Comando Geral dos Trabalhadores. A CGTB foi fundada no ano de 1986 e desde então sempre se pautou muito claramente pela questão nacional. A CGTB tem essa identidade com a questão nacional, um projeto nacional de desenvolvimento, claro, sem relegar, sem esquecer o compromisso que existe com as demandas dos trabalhadores de forma específica, mas uma central sindical, ela não pode compreender apenas e tão somente a questão objetiva do trabalhador, certo? A central, ela cumpre um papel mais geral. E a central, desde antes do reconhecimento das centrais, foi um ato do presidente Lula, que trouxe as centrais, são 6 centrais reconhecidas no Brasil hoje. A CGTB, além de cumprir esses papéis claros, objetivos do movimento sindical, ela sempre esteve nas lutas de frente, nas principais lutas do nosso povo, desde sempre, para que o Brasil avançasse, né? E a central aqui no Distrito Federal, ela foi fundada no ano de 2007, a regional. A central se organiza da seguinte maneira: você tem a direção nacional e tem as direções estaduais. No caso do Distrito Federal, a gente compreende também o entorno, uma vez que, do ponto de vista prático, logístico, Goiânia fica muito distante. Então, os municípios que aqui circundam o Distrito Federal, que estão na região geoeconômica de Brasília, fica mais fácil e mais prático que esse sindicato se filie à nossa central e a gente daqui possa acompanhar. Então esse é o trabalho. Eu estou presidente da CGTB desde 2007, estamos agora em vias de um próximo congresso e tocando a luta na área de servidores públicos, na área rural, da construção civil, trabalhadores em farmácias, vendedores, enfim. Essa é a nossa central, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Bacana. Valdir, no mês de julho foi realizado em São Paulo, o 6º Congresso Nacional da Central. E Brasília teve presente com mais de 250 integrantes. O que representou esse congresso para a Central? Olha só, Roberto, foi o primeiro congresso da nossa Central desde o reconhecimento das centrais, quando a CGTB, junto com outras 5 centrais, co-irmãs, parceiras na luta, conseguiu ser reconhecida dentro das exigências, dos requisitos ditados pela lei que reconheceu as centrais. Esse 6º Congresso ele foi muito representativo. Nós tivemos condições de debater com quase 850 delegados temas candentes. A questão econômica, temas centrais, que eu acho que a gente vai passear por eles aqui, como a redução da jornada, a Convenção 158, enfim, a retomada do poder de compra do salário mínimo. Então esse congresso ele cumpriu esse papel. Nós tivemos lá vários painéis de debate que trouxe à luz, trouxe à tona essas questões que para a gente é fundamental, não é? E tivemos condições de esclarecer e a central sair de lá com uma posição muito firme. O congresso elegeu o companheiro Biraci Dantas de Oliveira como nosso presidente. Então, nos próximos 4 anos, a nossa central está sob essa direção, uma direção muito clara, de luta, identificada com as lutas dos trabalhadores do Brasil. Então, esse congresso, e Brasília está presente, o Distrito Federal em torno está presente, com um contingente de delegados desse nível, desse naipe, para a gente foi, pessoalmente, para mim, para os meus diretores da central, para os nossos sindicatos, foi uma vitória muito grande. E Brasília contribuiu sobremaneira para que aquele debate fosse aprofundado.
Foi uma grande vitória o 6º Congresso, sem dúvida. Valdir, no último dia 22 de agosto, a CGTB, como integrante do FST, que é o Fórum Sindical dos Trabalhadores, ela participou, né, de uma audiência pública no Senado, na qual está discutindo uma campanha relacionada às questões trabalhistas. E na ocasião, o ato marcou o início das mobilizações pelo país. Qual que é o principal temor do movimento sindical, já que na Casa, no Congresso Nacional, estão tramitando vários projetos relacionados a milhões de trabalhadores? Veja bem, Roberto, de fato, nós temos que considerar a correlação de forças que está dada hoje dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. A bancada sindical, a bancada identificada com as bandeiras dos trabalhadores, ela é menor do que é hoje a bancada que representa os interesses empresariais. Isso é um problema. E é um problema sob todos os aspectos. A gente não precisa nem entrar aqui na chamada mãe de todas as reformas, que é a reforma política, né? Porque hoje, se você, por exemplo, um dirigente sindical identificado com essas lutas, pleiteia um cargo de deputado, um cargo majoritário, ele vai ter muita dificuldade de se eleger, porque hoje o modelo político que a gente tem, ele é muito cimentado em cima do poderio financeiro, não é? Então, por isso nós defendemos que haja uma reforma política e que ela tenha como tema central justamente o financiamento público de campanha. Achamos que sem isso nós não vamos conseguir reverter o quadro que está dado hoje. Porque, na maioria das vezes, a gente leva uma bandeira para dentro do Congresso, mobilizamos, vamos a gabinetes, batemos na porta, botamos o caminhão de som na rua, enfim, fazemos o que é de direito do movimento sindical e os parlamentares que ali estão concordam sempre. O problema, e isso pode parecer simplista, mas não é, mas concretamente quem financiou a campanha dele é esse empresariado diretamente interessado nisso, não é? Então, é preocupante. Temos lá valorosos parlamentares que são identificados com esse processo, mas, infelizmente, a grande maioria tem essa identidade e essa ligação com esses empresários, que ainda não conseguiram compreender o que significa esse nível de avanço. Então, a gente só vai conseguir dar esse passo à frente com muita mobilização, com muita luta, com muita denúncia política, enfim, trazendo à tona o que está na mesa, o que é de direito, certo? O que nós precisamos é deixar claro, certo? O trabalhador, ele constrói a riqueza, ele precisa usufruir dela. Uhum. Então, essa questão, nós temos alguns, eu acho que você deve posteriormente tocar em alguns pontos centrais das principais agendas da classe trabalhadora no Congresso Nacional. Temos claro a justeza delas, não vamos abrir mão, vamos para o enfrentamento, certo? Democraticamente, com a denúncia política, enfim, vamos disputar. Não é fácil, mas não tenham dúvida que o movimento sindical está mobilizado, o movimento sindical está coeso e vai juntos, independentemente de coloração de central sindical, vamos juntos defender essa pauta, que é o que interessa não só para os trabalhadores, como de resto para todo o povo brasileiro. Valdir, realmente, a gente vai tocar aqui, dentre várias bandeiras que o movimento sindical tem dentro do Congresso, nós vamos tocar assim num ponto bastante discutido dentro da casa, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão das bancadas, né? Porque, segundo dados do DIAP, na atual legislatura, a bancada empresarial conta com 246 deputados e 27 senadores, enquanto a bancada sindical conta com 64 deputados e 8 senadores. Como é que você vê essa relação aí? Há uma desigualdade muito grande? Qual que é a sua opinião sobre isso? Veja bem, Roberto, a gente vai de novo repisar a reforma política. A reforma política é central para que a gente tenha condições de democratizar tanto a Câmara Alta quanto a Câmara Baixa, o Senado e a Câmara. Por quê? Hoje, quando você vai para um processo de disputa política, um deputado distrital em Brasília hoje, só a título de exemplo, ele não consegue fazer uma campanha minimamente decente se ele não dispuser de no mínimo R$1,5 milhão. Esse é o atual quadro da nossa política, certo? Enquanto a gente não instituir o financiamento público de campanha, nós não vamos ter igualdade de disputa. Um representante dos trabalhadores, seja ele oriundo do movimento sindical seletista, seja do serviço público, seja um representante de moradores, enfim,
realmente alguém identificado com as lutas do povo e não apenas alguém corporativo, de um setor da indústria, que é justo que tenha também. Nós não estamos discutindo que não tenha que ter representação legislativa de interesses empresariais. Tem que ter. A questão é muito grande a diferença entre um e outro. Né? Então, ao passo que você tem lá, como você enumerou aí, a diferença é quase o dobro. Né? Uhum. E eles estão lá a defender interesses de uma bancada que às vezes não consegue enxergar o que está na mesa, o que está em jogo. Né? Então, para que a gente equipare, que a gente dê condições de trabalhadores conseguirem acessar os espaços legislativos, representar os interesses dos trabalhadores, seja em Câmara de Vereadores, seja em assembleias estaduais ou distritais, como é o nosso caso, seja como deputado federal ou senador, enquanto a gente não criar as condições para isso através de uma reforma política séria e tendo como base o financiamento público de campanha, a gente vai continuar com esse disparate, né? Que nós temos milhões de trabalhadores e uma representação infinitamente inferior ao que representa os interesses patronais, infelizmente. E só para o telespectador ter uma ideia, esse racha que existe no Congresso entre a bancada sindical e a empresarial, dentro da casa existe a questão da PEC 231 de 95, que é a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução do salário, né? Sim. E no mês de maio, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, ele sinalizou uma abertura de negociação para esse segundo semestre. E segundo pesquisas do Instituto FSB, 49% dos parlamentares apoiam a redução da jornada de trabalho. Qual que é a sua opinião também sobre essa questão? Como é que está em andamento esse debate na casa? Roberto, primeiro, só apenas um breve memorial do projeto que hoje pleiteia a redução da jornada. As centrais sindicais, a CGTB, a CUT, a Força Sindical, a Nova Central, a UGT, a CTB, enfim, as 6 centrais reconhecidas, fazem anualmente uma marcha a Brasília. Trabalhadores do Brasil inteiro vêm até o Distrito Federal, a gente marcha desde o ginásio Nilson Nelson até a esplanada dos ministérios. E, num dado momento, a pauta central foi essa, a redução da jornada. E sempre que conclusa a marcha, o presidente Lula, à época, ainda presidente Lula, ele recebia uma comissão das centrais para debater a pauta trazida. A primeira vez que a gente trouxe foi justamente a política de recuperação do salário mínimo, que é o PL 01, que instituiu um critério para que o salário mínimo fosse reajustado, né? E quando a gente levou para o presidente Lula a demanda da redução da jornada, o presidente Lula observou o seguinte, e de maneira muito sensível, como era do caráter dele, que não bastava o executivo emitir, mandar para o Congresso um projeto demandando, né, para ser aprovado, por mais que ele tivesse imensa maioria no Congresso, para que se aprovasse a redução da jornada. A resistência seria tão grande que ele achava que fosse mais interessante a gente propor um projeto de lei de iniciativa popular. E isso a gente fez. Não só o movimento sindical, Roberto, e é interessante isso, o conjunto da sociedade organizada se mobilizou e nós conseguimos mais de 1.600.000 assinaturas em todo o Brasil para que a gente propusesse esse PL de iniciativa popular. E o projeto foi para o Congresso. Como você falou, e a pesquisa do FSB deixa muito claro, a imensa maioria é favorável, porque é justo.